Se você se sente uma pessoa insegura, insuficiente, que tem medo de confiar nas pessoas, que quer ter o controle de tudo, se considera paranoica, esse vídeo é pra você. A primeira coisa que você precisa entender sobre se sentir insegura é que a raiz de toda insegurança é um medo. Medo de ser rejeitada, medo de não ser amada, medo dos outros julgarem você, medo de se decepcionar, medo do futuro. Toda insegurança que você tem é originada do medo. E pode parecer óbvio isso que eu tô falando, mas muitas pessoas não se dão conta disso. Por exemplo, eu recebo diversas mensagens no Instagram de meninas que chegam pra mim: Amanda, tô me sentindo insegura no meu relacionamento. Amanda, tô me sentindo insegura com o meu corpo. Amanda, tô me sentindo insegura com tal situação. E o fato de você se sentir insegura em certa situação é apenas o gatilho de algo que tá dentro de você. Algo que está despertando em você. Então, antes da gente analisar o gatilho que te causa a insegurança, a gente precisa identificar a raiz. Ok, você se sente insegura no seu relacionamento por quê? Porque seu namorado não te passa confiança, porque a pessoa que você tá curte foto dos outros, porque a pessoa que você tá já te traiu. Então agora vamos analisar de outro ponto. Por que você tem tanto medo de perder essa pessoa? Porque você tem medo de se sentir trouxa? Medo de ser abandonada? Medo de se decepcionar, se frustrar? Porque aí sim tá o motivo. Você não tem só medo de perder tal fulano, da pessoa te trair. Você tem medo da decepção e a frustração que você vai sentir se isso acontecer. É disso que você tem medo. Outro exemplo, ok? Você se sente insegura com o seu corpo, com a sua aparência. Por quê? Qual a raiz? Porque você olha no espelho e não gosta do que vê? Porque você tem medo das outras pessoas te julgarem? Você tem medo de ser rejeitada? Você tem medo da sua própria autorrejeição? É aí que tá a raiz. Não é só eu me sinto insegura por isso. Você tem medo de algo debaixo da raiz da insegurança. E eu sei que as nossas inseguranças podem ser causadas por diversos fatores, como comparação, rejeição, medo de confiar, medo de se decepcionar e por aí vai. Mas a única forma de resolver isso, de trabalhar a sua insegurança, é indo na raiz. É parar de culpar apenas fatores externos, o que te gera gatilho, e começar a trabalhar internamente aqui, ó, na sua cabecinha. E quando você acessa suas inseguranças, você não tá apenas acessando os gatilhos do seu medo. Você também tá acessando o seu lado sombra. O que é o lado sombra? A sombra refere-se a partes inconscientes da nossa psique que contém nossos pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos e impulsos reprimidos. É o lado de nós mesmos que a gente rejeita, que a gente esconde dos outros e muitas vezes de nós mesmos. No entanto, esses aspectos reprimidos de nós mesmos ainda pode influenciar os nossos estados emocionais e comportamentos, como eu disse, a insegurança. O lado sombra é basicamente o lado inconsciente de nós. É o lado que a gente não tem um acesso consciente, sabe? Quando você tem um impulso, uma reação ali, às vezes você não sabe de onde veio isso, mas tá ali no seu inconsciente, tá ali armazenado nessa área. Então, quando a gente acessa nossas inseguranças, a gente se sente inseguro, é um ótimo momento para você identificar suas sombras, para você identificar qual parte inconsciente dos seus pensamentos ou comportamentos que pode estar atrapalhando a sua vida em diversas áreas. Como, por exemplo, eu. Eu já estive em relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, e quando eu digo tóxico, não foi apenas a parte da outra pessoa, mas também como tóxico da minha parte. Eu já me senti muito insegura dentro de um relacionamento e eu sei quão horrível é você estar ao lado de alguém que você não confia, alguém que te passa insegurança. Eu sei exatamente como é se sentir assim. Mas mesmo depois de sair do relacionamento e me envolver com outras pessoas, me relacionar com outras pessoas, eu continuava com os mesmos padrões tóxicos que eu tinha nos relacionamentos passados. E por que isso acontece? Porque eu não tinha consciência de que eu agia assim. Eu não tinha consciência da raiz do comportamento. Então eu continuava repetindo os mesmos padrões inconscientes impulsivamente. Com isso, a primeira coisa a se fazer quando bate a insegurança, quando a gente se sente inseguro, quando a gente se sente desconfortável, insuficiente, que seja, a primeira coisa a se fazer é questionar o porquê que eu me sinto dessa forma nessa situação. Por que eu me sinto dessa forma nesse aspecto, nessa área da minha vida? O porquê eu me sinto insuficiente? É muito importante você ter esse discernimento, essa clareza e se permitir sentir a emoção. Não fuja da dor, não fuja do desconforto. Você precisa sentir para entender o porquê que você se sente da forma que você se sente. Porque quando você se questiona, quando você fala, putz, por que eu ajo dessa forma? Por que eu me sinto assim? Você tá trazendo luz pra sombra. Você tá fazendo o inconsciente se tornar consciente. E dessa forma, você pode quebrar o padrão de pensamento, de comportamento inconscientes e encontrar uma forma melhor de lidar com a situação. E também é importante você ter em mente que muito das nossas experiências, das situações que a gente vivencia na nossa vida, refletem uma parte nossa. E é por isso que eu sempre falo nos meus vídeos. O seu mundo externo, as situações que você experiencia, essas situações de vidas, é um reflexo do seu interno. Então, quando você se considera uma pessoa insegura, uma pessoa insuficiente, quando você tem essa autoimagem de si mesmo, consequentemente, você vai criar situações, cenários, experiências na sua vida que vão confirmar essa autoimagem, essa percepção que você tem de si mesmo. Se eu sou uma pessoa insegura, eu vou entrar no relacionamento com a tendência de desconfiança. Eu quero que a pessoa me passe segurança, eu vou ficar querendo ver o celular dela, onde ela tá, porque eu me considero uma pessoa insegura. Então eu vou sempre reforçar os mesmos padrões, os mesmos comportamentos de uma pessoa insegura.
Se eu me sinto uma pessoa insegura com o meu corpo, com a minha aparência, eu vou, sei lá, pra uma festa. Antes de sair de casa, eu já vou começar a imaginar cenários onde as pessoas vão me rejeitar, como eu não vou saber agir nessa situação, com a roupa que eu vou vestir, será que as pessoas vão me julgar? Eu vou começar a criar cenários que vão refletir e reafirmar a imagem que eu tenho de mim mesma. Então nunca esqueça que as sombras que você encontra nos outros, as situações que você encontra nas pessoas, as situações que você enfrenta na sua vida, elas sempre mostram uma parte de você que precisa melhorar, que precisa crescer. Porque, como eu disse, o seu mundo interno cria e molda o seu mundo externo. O seu mundo externo é apenas um reflexo do que está passando aqui dentro, aqui. Outro ponto muito importante de mencionar é que a maioria dos seus comportamentos e crenças são formados na infância. Então, supomos que desde muito nova você se comparava ou era comparada por outras pessoas, ou você sofreu bullying, ou você se sentia rejeitada. Se você experienciou certos eventos traumáticos na sua infância, você provavelmente cresceu com certos pensamentos, crenças e comportamentos que refletem isso, que refletem essas experiências passadas. Por exemplo, se você é uma pessoa que se sente excluída, desencaixada, que tem medo de ser deixada, que tem medo de ficar sozinha, que se sente codependente de outras pessoas, você pode ter experienciado a dor do abandono. Se você é uma pessoa que tá sempre se sentindo mal e pedindo desculpa por tudo, que tem medo de pedir favores ou coisas quando você precisa, sente medo e dificuldade de impor limites, você pode ter experienciado a dor da culpa. Ou se, por exemplo, você é uma pessoa que tem muito medo de ser machucada, de se decepcionar, que não confia em si mesmo e que também tá sempre procurando um motivo pra não confiar em outras pessoas. Se você sente que sempre precisa de muita validação externa para reconhecer seu valor, você pode ter experienciado a dor da confiança. Ou, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade em deixar coisas irem, tem medo de mudança, fica com raiva facilmente, você reprime emoções, tem medo de se sentir vulnerável, você pode ter experienciado a dor da negligência. E todos esses fatores que eu mencionei aqui também podem se formar ao decorrer da sua vida, não necessariamente apenas na infância, mas a tendência é ser quando você é uma criança, porque você não tem capacidade de lidar com certas situações e entender certas situações. Você não tem culpa do que aconteceu com você, mas você tem responsabilidade na forma que você escolhe lidar com as situações. Uma coisa muito importante de você entender é que a vida é imprevisível. Você não pode controlar tudo o que acontece com você, você não pode controlar a atitude dos outros, o que o outro quer, o que o outro vai fazer com você. Você não pode. Simplesmente não pode. Então você só consegue vencer a insegurança e tomar controle, tomar de volta o seu poder, quando você sabe lidar com as incertezas da vida. E uma delas é você assumir a responsabilidade da forma que você lida com tudo. Por exemplo, eu não tenho culpa se fulano me traiu. Eu não tenho culpa. Isso diz sobre o caráter dele, que pelo visto é bem ruim, né? Porque quando você trai alguém, você não tem um caráter muito bom. Mas isso diz sobre a pessoa. Isso não tem nada a ver com você. E eu posso escolher lidar com essa situação de diversas formas. Como? Eu posso transformar isso numa insegurança, ver que a pessoa me traiu e diminuiu meu valor, me sentir insegura, me sentir insuficiente, dizer o quanto eu não fui suficiente pra essa pessoa, o quanto eu não fui boa, o que a fulana tem que eu não tenho. Eu posso lidar dessa forma. Ou eu posso pensar que isso da pessoa ter me traído foi um livramento. Porque eu quero ter alguém que me trai do meu lado? Alguém mau caráter do meu lado? Eu não quero. Então pensar, putz, a pessoa que trai o outro, ela trai ela mesma. E isso não tem nada a ver comigo. Nada a ver. 99% do comportamento das pessoas diz totalmente sobre elas. Não tem nada a ver com você. Então você assumir a responsabilidade de lidar com o problema dessa forma, de assumir a sua responsabilidade na forma de lidar com as situações e não só se entregar ao problema, é libertador. Você toma seu poder de volta. Ou como, por exemplo, se eu me sinto insegura com o meu corpo, se eu não gosto da minha aparência, eu posso muito bem me lamentar, culpar a genética, falar que eu nunca vou ser ninguém na vida e que nada dá certo e que eu não sou suficiente. Ou eu posso trabalhar o meu amor próprio e pensar, ok, eu não tô satisfeita com o meu corpo, eu não tô satisfeita com a minha aparência, como eu posso melhorar? Como eu posso me sentir melhor no meu próprio corpo? Como eu posso me amar mais? Como eu posso me tratar melhor? Será que talvez fazendo exercício físico, me alimentando melhor, cuidando mais da minha aparência, parando de seguir pessoas e consumir conteúdos que me trazem um gatilho de comparação e inferioridade? Isso é uma boa. Porque se a única coisa que você faz quando você se sente insegura é lamentar, chorar e concordar com essa voz na sua cabeça, daqui pro fundo do poço é rapidinho. Então comece a assumir a responsabilidade pela forma que você escolhe lidar com as coisas e você vai ver o quanto a sua vida vai melhorar e mudar rápido. Aprenda a se curar e soltar o controle. Como eu disse, a nossa vida é imprevisível. E grande parte do que acontece com você, muitas vezes a gente não tem controle, o que é totalmente normal. Então você precisa desenvolver a habilidade de soltar o que você não pode controlar e focar no que você pode, que no caso é você se curar, você se melhorar. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que quanto mais você tenta controlar uma situação que não tá no seu controle,
mais insegura você vai sentir. Porque você não pode e nem vai controlar o seu parceiro, seus amigos, as pessoas que você acha que vai te julgar. Você não tem controle a elas. Elas vão fazer o que elas quiserem. E tá tudo bem, porque a vida é assim como você pode fazer o que você quiser. E você ficar tentando controlar o que fulano faz, o que fulano pensa de mim, o que fulano vai achar, isso só confirma e reafirma a sua insegurança. Tem uma teoria da Mel Robbins, que é uma palestrante e escritora maravilhosa, recomendo muito vocês pesquisarem sobre o trabalho dela, que é Let Them, que basicamente é deixe eles. Se a pessoa quer te trair, deixa ela. Se a pessoa falar mal de você pelas suas costas, deixa ela. Se meu amigo sai sem mim e eu fico triste, deixe eles. Deixe as pessoas mostrarem quem elas realmente são. Não fica tentando controlar onde fulano vai, onde que aquela coisa acontecendo, por que essa pessoa manda mensagem. Para. Quando você tenta controlar o outro, você tá dando todo o seu poder de controle da sua vida pro outro. Você tá mostrando pra si mesmo que o outro é mais importante que você. Então deixe que as pessoas te mostrem quão sem caráter elas são. Deixe que as pessoas vacilem com você. Deixe que as pessoas mostrem quem elas são. Porque, sério, qual é a lógica do relacionamento de vocês? Como que vocês estão estressando a cabecinha de vocês, tentando impedir que alguém te traia, que alguém vacile com vocês? Que tipo de relacionamento é esse que vocês estão criando pra vida de vocês? Não, sinceramente. Então aprenda a soltar o controle e realmente deixar as pessoas serem quem elas querem ser. Porque aí sim você pode ter o discernimento. Eu quero ter essa pessoa na minha vida? Eu quero continuar com uma pessoa que não me respeita, que não me valoriza? Porque no final, tudo isso diz respeito ao que você aceita ou não na sua vida. E tenha no seu coração que a verdade sempre vem à tona. E eu não brinco quando eu digo isso. A verdade sempre vem à tona. Nenhuma mentira, traição, fingimento prevalece por muito tempo. E é exatamente tendo esse pensamento que você toma seu poder de volta. Sabendo que independente se tal fulano te decepcionar ou não, o seu valor não muda. Se tal pessoa vacilou com você, se tal pessoa te decepcionou, se tal coisa aconteceu, foi uma situação horrível com você, isso não muda o seu valor e ponto final. Isso diz sobre a outra pessoa. Você precisa ter essa mentalidade, porque quando você não tem essa mentalidade, é muito fácil te derrubarem. É muito fácil você se decepcionar, é muito fácil você se colocar no fundo do poço. Porque você tá colocando todo o seu valor naquilo, naquela pessoa. Sendo que nenhuma pessoa segura o seu valor a não ser você. Você define o seu valor. Então comece a se tratar como uma pessoa de valor porque você é. E independente do que aconteceu com você, o que você tem medo de acontecer, desenvolva a habilidade de se curar. Você sempre pode melhorar. Você sempre pode mudar. Você sempre pode recomeçar. Nada do que aconteceu no seu passado, nada do que você tem medo, nenhum trauma seu, define quem você é e muito menos aonde você pode chegar. Reconheça o seu valor e foque em você. Se eu pudesse te dar a receita de como acabar com a insegurança, seria essa. Foque em você. Porque quando você tá sempre focando no outro, quando você tá sempre focando em situações que te abalam, que te deixam pra baixo, você tá sempre dando o seu poder e a sua energia pra isso. E tudo que você dá energia e poder aumenta. Então, se, por exemplo, eu me sinto insegura no meu relacionamento, a pior coisa que você faz é procurar motivos pra se sentir mais insegura. Ao invés de ir atrás dos motivos, começa a dar a energia que você gastaria fazendo isso pra você, focando em você. Quando você se ama, quando você se dá valor, quando você se prioriza, tudo ao seu redor começa a ser apenas um coadjuvante. Só que muitas de vocês se sentem tão insegura em relacionamento, insegura com o que as pessoas vão pensar, insegura com a roupa de vocês, insegura com a aparência, porque vocês estão focando no outro, no externo. O que é que o outro vai pensar de mim? O que é que o outro vai achar de mim? Por que que o outro não me manda mensagem? Por que... É óbvio que você se sente insegura, é óbvio. Porque toda a energia que você poderia estar gastando no seu desenvolvimento pessoal, na sua aparência, no seu conhecimento, no seu trabalho, toda a energia que você poderia estar investindo pra criar uma vida pra você, né, pra ter uma vida, você tá enfocando em quem não te traz nada, em quem não te manda nenhuma mensagem. Então, assim, usa a cabecinha, vamos usar a cabecinha. Porque ninguém segura o seu valor melhor do que você mesmo. Se você estiver sempre procurando o seu valor na outra pessoa, porque outra pessoa me acha bonita. Porque essa pessoa ela não me julga. Porque essa pessoa ela vai falar bem de mim. Se você tá sempre procurando algo externamente a você, você tá sempre distribuindo essa energia pra todo mundo, menos pra quem realmente importa, que é você. Então, tá na hora de reconhecer o seu valor. Eu sempre gosto de pensar assim, cara, as pessoas que estão ao meu redor, elas são muito privilegiadas, porque eu sei o quanto eu acrescento na vida delas, e eu também sei o quanto elas acrescentam na minha vida. Então eu penso assim, cara, se essa pessoa vacilar comigo, ela tá perdendo uma pessoa muito boa, uma pessoa que realmente acrescenta na vida dela. Então quando você para de colocar o seu valor externamente e focar em você, você sabe do seu valor, a sua insegurança diminui. Porque você se ama tanto, você realmente se prioriza tanto, que as outras pessoas sabem o quanto você acrescenta na vida delas também. Então você não precisa ficar se perguntando, ai, será que fulano gosta de mim? Ai, mas e se fulano parar de me responder? Ai, mas e se fulano não falar comigo? Ai, mas e se fulano me trair? Gata,
Quando que você vai começar a ser protagonista da sua vida? Sério, porque já passou da hora. Então tem esse mindset. Quanto maior o seu amor próprio, menor a sua insegurança. E quanto maior a sua insegurança, menor o seu amor próprio. Então saiba que sempre reconhecer o seu valor e focar e priorizar você sempre vai ser o remédio de qualquer insegurança sua. Quando você se pegar insegura do que o outro vai pensar sobre você, lembre-se, putz, eu tenho tanto valor, eu me amo tanto, eu sou suficiente pra mim, e é isso que importa. O outro não diz o meu valor, eu digo o meu valor. Quando você pensar, ai, se fulano me deixar, pensa, ok, se fulano me deixar, eu continuo tendo meu valor. Isso é sobre ele, isso não é sobre eu. Vocês têm que firmar, vocês têm que formar essa idealização do seu valor. Você colocar um standard tão alto no seu valor, que ninguém é possível de diminuir ele. Porque só você dita o tamanho dele. Então você é o único que pode controlar o seu valor, a sua autoestima. Você precisa ter isso em mente. Porque, como eu disse, se você tá sempre dando essa energia pro outro, você não tem energia pra você. Não sobra energia pra você quando você tá sempre focando no que o outro vai pensar, no que o outro vai achar. Acorda, no final do dia, a opinião de ninguém importa. Você acha que realmente importa? Ah, fulano falou mal de mim. E daí? E daí? Você dorme na cama da mesma forma. A diferença é que você deixou o outro te abalar. E não percebeu que o outro tá dizendo sobre você diz mais sobre ele, porque é a opinião dele, isso não tem nada a ver com você. Então é isso. Reconheça seu valor, reconheça seu potencial. E eu te garanto que a partir disso, as suas inseguranças vão diminuir muito mais. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado alguém. E se eu te ajudei, não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas também possam te ajudar. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo.